janela. Abre a janela. Se te pido um beso, ven. Venha que esse vento vai. Venha que esse vento vai. Eu tô aqui carnaval. Não, quando vai dar fica do rasteiro assim. Quantos que soltou já? Cortando toda a água. Fantasias do parque da Disney que fizeram as crianças chorar. Quem vai ter medo vai ter que xixi, né? Não pode ter medo. Eu vou botar menos assustador pra vocês. Ei, bem-vindo ao novo vídeo. Quando as pessoas andam na rua, geralmente estão acostumadas a olhar para frente ou para o telefone. Mas talvez você devesse olhar para o céu com mais frequência. Porque, convenhamos, às vezes coisas misteriosas acontecem lá em cima. Hoje, porém, mostraremos as 20 coisas mais assustadoras que caíram do céu. Você é novo no canal? Certifique-se de se inscrever com o sino de notificação ativado. E antes de começarmos o vídeo, deixe um like. Não viu meu cachorro Totó? Número 20. E Tó. Alguns fenômenos bizarros e misteriosos ocorreram em aldeias remotas da Espanha. O último evento ocorreu em Múrcia, região do sul da Espanha, onde vários casos de bolas espaciais foram encontradas espalhadas pela região ao longo de alguns dias. Essas bolas grandes e pesadas, pesando aproximadamente 14 quilos, foram encontradas em 3 locais diferentes da aldeia. A descoberta desses objetos surpreendeu e alarmou a 14 quilos então. Então meu amigo já levantou. Meu amigo de 13 anos já levantou 25 quilos, né? população local, e as autoridades iniciaram imediatamente uma investigação. Como Até eu levanto isso. não foi possível determinar a origem dos objetos, um protocolo químico, biológico e nuclear foi estabelecido para investigar. Mesmo após extensos testes e análises das bolas, nenhuma resposta. Caraca, nada assustador. Número 19. O clima frio da Noruega pode proporcionar condições ideais para atividades de inverno, como esqui e snowboard. No entanto, algo extraordinário aconteceu recentemente que chamou a atenção de um biólogo chamado Carsten Erstad. No meio de um inverno sombrio, um exército de vermes apareceu no chão coberto de neve. O homem ficou fascinado com a descoberta de vermes na neve e decidiu documentar o fenômeno em comum. Segundo ele, havia aproximadamente 20 minhocas por metro quadrado. Foi uma descoberta estranha para ele, pois as minhocas não são nativas do ambiente norueguês devido à acidez do solo e ao frio extremo. Especula-se Eu já peguei minhoca. que esses vermes sobreviveram à queda de neve ou foram trazidos para lá por aves migratórias. O homem diz que os vermes pareciam sem vida, mas depois que ele os tocou, eles voltaram à vida. No entanto, permanece o mistério de onde vieram os vermes, mas, de acordo com a maioria das pessoas, foi o vento. Ainda é um pensamento assustador ver vermes caindo do céu. Você também não acha? Número 18.
Um incidente recente envolveu o lançamento de um satélite chinês, seguido pela queda repentina e inesperada de detritos em direção ao estado de Caxim. Eu sei falar chinês. Paralelepípedo. Os destroços em si eram enormes em tamanho, comparáveis ao de um carro, e caíram em uma mina de jade. Isso resultou em um impacto estrondoso que foi ouvido pelos moradores próximos. Um objeto gigante de metal caiu em uma poça de lama, levando as autoridades a investigar a causa do acidente. No entanto, havia dúvidas se era de um satélite, pois um pedaço de metal com escrita chinesa foi encontrado nas proximidades. Embora nenhuma conclusão concreta tenha sido tirada, especula-se que os destroços sejam resultado de um foguete ou lançamento de foguete. Tais incidentes levantam questões importantes sobre detritos espaciais e os perigos que podem surgir de uma queda imprevisível. Eu não gostaria que um pedaço tão grande de lixo espacial caísse na minha cabeça. Número 17. Eu queria. O veneno é provavelmente uma das coisas mais perigosas e assustadoras que podem cair do céu. Mas como isso aconteceu, você pode se perguntar. O desastre de Seveso foi um acidente químico que ocorreu em uma fábrica italiana em 1976. Os residentes próximos foram Eu nasci em 1972. expostos a níveis extremamente altos de uma substância química tóxica chamada dioxina. O incidente foi tão terrível que levou ao pânico generalizado e à evacuação da área circundante. As consequências para a saúde da exposição a este produto químico foram graves e causaram problemas de pele, danos nos nervos e riscos para a saúde da gravidez e da criança. A pesquisa realizada após o desastre mostrou que este foi um dos piores desastres industriais já experimentados. As consequências do desastre de Seveso também levaram ao desenvolvimento de regulamentos destinados a prevenir futuros acidentes. Número 16. Uma das coisas que você nunca esperaria que caísse do céu são os tubarões. A princípio, você pode pensar que se trata de uma história de ficção científica, mas pode acontecer quando você possui uma casa à beira-mar. Sue Bowser foi uma dessas donas de casa que ficou surpresa quando seus filhos descobriram um pequeno tubarão-cação em seu quintal. É muito raro encontrar um tubarão tão longe do oceano, mas Sue acredita que um pássaro deixou cair o tubarão quando ele perdeu o controle. Sua experiência nos lembra que os animais selvagens podem entrar em áreas residenciais de maneiras inesperadas. Embora seja incomum encontrar tubarões tão longe do oceano, esta não foi a primeira vez que foi observado. Tubarões, especialmente os pequenos, podem ocasionalmente ser encontrados em águas rasas e áreas costeiras durante os meses de verão. Enquanto os proprietários que vivem longe do oceano podem não pensar na possibilidade de tubarões em seu quintal, aqueles que vivem perto de áreas costeiras estão cientes disso. A teoria de Sue é que os Eu tenho terreno. tubarões não evoluíram de repente para andar ou nadar em terra, então ela acredita que foi culpa de um pássaro. Número 15. Em dezembro de 2020, um objeto voador azul não identificado foi observado caindo do céu e pousando no oceano na costa de Oahu, no Havaí. O incidente foi testemunhado por várias pessoas. Alguns capturaram vídeos e fotos do evento bizarro, enquanto outros chamaram as autoridades para denunciá-lo. No entanto, ninguém poderia explicar a natureza do OVNI azul ou de onde ele poderia ter vindo. Além disso, na época, as autoridades afirmaram que não conseguiram localizar nenhuma aeronave que correspondesse à descrição de OVNI e não houve incidentes de aeronaves relatados na área. A polícia de Honolulu também afirmou que não havia incidentes relacionados conhecidos. A falta de declarações oficiais ou qualquer evidência definitiva levou a várias especulações, incluindo a possibilidade de um meteoro, detritos espaciais ou operações militares. Mas nenhuma explicação convenceu a todos do que aconteceu. O avistamento do OVNI azul no Havaí permanece um mistério até hoje e faz você se perguntar se está relacionado a seres extraterrestres. O que você acha? Número 14. Em fevereiro de 2021, a cidade de Sanshore, no Rajastão, na Índia, foi abalada por um forte estrondo que ecoou pela área. Os moradores correram para fora para ver o que estava acontecendo e encontraram uma enorme cratera no solo. Algumas pessoas afirmaram ter visto um objeto caindo do céu que foi responsável pelo incidente. De acordo com os últimos relatórios, o governo indiano concluiu que o objeto era um pequeno meteoro. E aí, qual é a boa da semana, galera? Cara, com o Rui eu virei o atirador número 1 em São Paulo. Ah, é? E eu que cheguei no ranking. Rank 10. Um meteorito. Dizia-se que o objeto estava bastante quente,
Então as autoridades tiveram que esperar que ele esfriasse antes que pudesse conduzir a investigação. Pesquisas posteriores revelaram a composição do objeto, que incluía propriedades de metais como germânio, platina, níquel, ferro, cobalto e nióbio. O peso estimado do objeto era de cerca de 2,5 kg e não teve efeitos nocivos sobre a vida humana. No entanto, não há nenhuma explicação oficial do que poderia ser um objeto com esses metais. Enquanto algumas pessoas afirmam que foi um meteorito, outras acreditam que o objeto foi enviado à Terra por seres extraterrestres. Número 13. A internet está cheia de vídeos e fotos estranhas e assustadoras, mas o que estou prestes a mostrar é bastante perturbador. Na foto à esquerda você pode ver o que é chamado de Pigman, que supostamente é uma criatura meio humana, meio porco. Mas isso não é tudo. Fazem parte de culturas antigas e da história que as acompanha. Tô com medo. Tô morrendo de medo. Pessoal, é isso. É o vídeo. É porque eu sou criança. Valeu, tchau. Obrigado pelo vídeo.